Queria que você fizesse essa avaliação do desempenho durante o ano passado, né, e a perspectiva para o ano este ano de 2020. Eu vou me basear naquilo que o IBGE tem mostrado. Recentemente, como você sabe, divulgou o PIB de 2017, que o IBGE tem uma diferença de 2 anos. Então, em 2019, divulgou o PIB de 2017, o Maranhão teve um crescimento 4 vezes maior do que a média brasileira. Eu tenho absoluta convicção que isso que se verificou em 2017, já oficialmente pelo IBGE, ocorreu também em 2018 e em 2019, ou seja, o PIB do Maranhão, afirmo com tranquilidade, em 2017 e 2018, desculpe, em 2018 e 2019, cresceu mais do que o PIB brasileiro. E que proporção o IBGE vai revelar em breve. Em 2020 a tendência é essa também. Nós temos uma série de indicadores que nós acompanhamos que mostram que há, ainda que de modo muito tênue, um sentido de recuperação econômica. Eu destaco os investimentos públicos e privados. Nós tivemos, por exemplo, para dar apenas uma indicação, o Porto do Itaqui quebrando todos os recordes, chegando a um patamar que, inclusive, estudiosos, alguns anos atrás, diziam que jamais alcançaria, que é o patamar de 25 milhões de toneladas movimentadas, e muito em breve, eu tenho certeza, nós vamos chegar a 30 milhões de toneladas movimentadas, então é um indicador que mostra que esse vetor da logística se afirma cada vez mais como um dos eixos do desenvolvimento maranhense. Em torno do Porto do Itaqui hoje são gerados 16 mil empregos diretos e indiretos, e com isso você prospecta que essa tendência veio para ficar. Nós temos 1 bilhão e 400 milhões de reais de investimentos ocorrendo nesse momento no Porto do Itaqui, com ampliação de tancagem, que é importante para a consolidação do Maranhão como hub de combustíveis, também ampliação do TEGRAN, do terminal de grãos, pluralização de cargas. Conseguimos com muita luta voltar ao mercado de containers. Então, quando nós olhamos só esse aspecto, nós identificamos que de fato, prospectivamente, a tendência é que o PIB do Maranhão continue a crescer mais do que o PIB brasileiro. E associado a esse indicador de investimentos públicos e privados, a gente tem a geração de empregos. O CAGED, que é o cadastro oficial do Ministério do Instituto, Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, mostra que nós tivemos agora, em 2019, também um saldo positivo na geração de empregos formais, um dos maiores saldos do país. 8 mil até novembro. Nós continuamos essa trajetória de recuperação, então, agora final de janeiro vai fechar dezembro e a gente vai fazer o balanço do ano, mas seguramente, em termos de empregos formais, 2019 foi melhor do que 2018. Então, quando nós olhamos isto, nós temos a convicção de que em 2020 nós vamos continuar essa trajetória de crescimento. Agora, infelizmente, esse é o ponto que eu gostaria de sublinhar, num patamar mais baixo do que o necessário. Me refiro à situação nacional. Como você sabe, nós temos um crescimento populacional. Então, o PIB, o certo para que haja qualidade de vida, progresso social, é de que o PIB cresça, obviamente, mais do que a taxa de crescimento populacional. E isso a gente ainda não está verificando no Brasil. A retomada econômica muito lenta. E aí, no caso do Brasil, alguns pontos de interrogação muito poderosos. Recentemente saiu o saldo da balança comercial, você viu, de 2019, e é o pior resultado dos últimos 5 anos. E uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção, a mudança do perfil das nossas exportações, a desindustrialização muito forte, e pela primeira vez em décadas o Brasil exportou mais produtos primários do que produtos industriais, o que mostra que de fato nesse aspecto há um retrocesso na sofisticação da economia brasileira, quase como um país primário exportador, que não é propriamente o ideal, porque nós sabemos que isso gera baixa agregação de valor e, portanto, baixo dinamismo econômico. Então, nós temos, no caso brasileiro, uma recuperação tênue, que nós esperamos que se confirme, ainda no patamar menor do que nós precisamos e ao mesmo tempo, é necessário fazer um giro estratégico, voltar a fazer política industrial, ampliar crédito via BNDES, para que, de fato, a gente possa, com isso, ter sustentabilidade e maior velocidade no processo de recuperação econômica.
O dado de hoje preocupante é essa escalada de conflito internacional entre o Irã e os Estados Unidos, uma vez que isso impacta muito fortemente o dia a dia das pessoas. Essa madrugada, inclusive, eu fiz um tweet e uma pessoa um desses que estão na rede social, aos que gostam, aos que não gostam, esse provavelmente não gosta de mim, diz assim: o que o governador do Maranhão quer opinando sobre o Irã? Não é opinando sobre o Irã, eu estou opinando sobre o Maranhão, uma vez que o preço do gás de cozinha do povo do Maranhão é determinado pela política de preço da Petrobras, que por sua vez depende das flutuações do mercado internacional muito fortemente atingidas, como nós já vimos hoje na abertura dos mercados. Então, isso que aparentemente é tão longe, diz respeito ao que as pessoas vão fazer ao ligarem o fogão agora para cozinhar a comida. Então, esse de fato é um dado novo, preocupante na economia brasileira e, portanto, com impacto, obviamente, no Maranhão. De todo modo, eu continuo assim em 2020, como nós conversamos no final de 2018 relativo a 2019. Um otimismo moderado, assim, um otimismo pé no chão, eu diria. Vamos continuar a ter recuperação econômica e espero que seja possível, de algum modo, que isso ocorra com mais velocidade. Avançou menos do que deveria ter avançado. Certo. Agora, eles, muito recentemente, os acionistas assumiram com o vice-governador Carlos Brandão o compromisso de agilização em 2020. O vice-governador esteve recentemente na China, agora em dezembro, uma série de tratativas, ele tem feito isso com muita frequência, e novamente eles anunciaram que iam ampliar o ritmo de contratação, que é o meu termômetro. O meu termômetro é quantas pessoas eles já contrataram, porque isso define, evidentemente, o ritmo que eles estão imprimindo a obra. Nesse momento, eles têm cerca de 200 pessoas contratadas, segundo eles informam. Enquanto eles não tiverem 1.000, a meu ver, não terá ocorrido essa aceleração. É um investimento privado, que obviamente não depende do governo do Estado, que é uma empresa privada operando numa área privada, mas nós temos feito diálogo porque nos interessa a dimensão social, nos interessa o investimento e nos interessa a geração de empregos. E ao mesmo tempo acompanhamos as decisões do Judiciário no que se refere à temática fundiária. Não é algo que seja da competência do governo do Estado, aquilo que cabia ao governo do Estado foi feito, em cumprimento às decisões do Poder Judiciário. Vamos esperar em 2020, porque de fato há a necessidade, na minha avaliação, de que isso que foi prometido por eles para 2019 se confirme em 2020, ou seja, a ampliação e a aceleração dos investimentos nesse empreendimento. O governo não entende que esse empreendimento vá para outro estado. Nós tivemos um diálogo com o presidente do Posto São Luís e ele nos apontou que o Pará estaria muito interessado em fazer negociação. Então, há alguma preocupação de que esse investimento saia daqui e vá para outro estado? Objetivamente não, porque as condições existentes no Maranhão não se verificam em outros estados e o vice-governador Carlos Brandão tem feito esse papel de diálogo com esse empreendimento e com outros empreendimentos privados, e de modo que eu não trabalho com esse cenário. Ele falou isso mais das dificuldades que está encontrando lá com os moradores. Que é uma dificuldade assim, que pode ser superada, e faço questão de frisar isso. E tem sido superada, na maioria das vezes, pelo diálogo. Agora, quanto pela mediação, pelo diálogo, que é aquilo que nós consideramos que é a melhor saída, sempre. Agora, por outro lado, quando o Poder Judiciário decide, cabe ao governo do Estado cumprir as decisões da Justiça. Eu acho que a segunda etapa não deve ser essa. Tenho reafirmado que o Programa Espacial Brasileiro, mediante parceria com outros países, quaisquer que sejam eles, pode se desenvolver com a base tal como ela se encontra. E há a prova prática disto. Quando houve aquela tentativa de lançamento do VLS, Veículo Lançador de Satélites Brasileiro, que infelizmente resultou naquela tragédia, a base era esta que está aí. E
veículo teria sido lançado não fosse aquele grave e lamentável acidente. Do mesmo modo, houve um acordo com a Ucrânia e nunca ninguém falou em remoção de famílias. Inclusive as obras, como você sabe, foram iniciadas, estão lá, infelizmente o acordo não prosperou, esse acordo binacional com a Ucrânia. De modo que a segunda etapa não deve ser esta, a segunda etapa deve ser exatamente garantir que algumas empresas de quaisquer países que usem ou não tecnologia americana possam de fato operar a base. A questão central hoje ao Brasil e ao Maranhão é que a base existe, o investimento público que foi feito ao longo de décadas, e está lá praticamente parado. Então nós precisamos dar operacionalidade à base, ou seja, dar sentido econômico e social a esse investimento feito pela nação brasileira ao longo de 40 anos. Então, acho que a segunda etapa é essa, garantir que de fato o acordo que foi já ratificado pelo Congresso produz efeitos práticos. Ampliação ou não de base é um debate fora de hora, porque não é necessário, realmente não é essa a pauta deve ser a base que existe, que está lá, deve funcionar. Essa é a cobrança que o governo do Maranhão tem feito, e a nossa atuação tem sido nesse sentido, pública, como você diz, às vezes polêmicas, incompreensões, mas nós temos muita tranquilidade, muita firmeza, muita transparência nas nossas posições, respeitamos quem pensa diferente, mas consideramos que, diante da impossibilidade conjuntural de o Brasil manter os seus próprios artefatos, seus próprios veículos, seus próprios foguetes, enfim, em razão de uma série de razões, da crise econômica, do retrocesso que o programa espacial brasileiro sofreu após o acidente, esse caminho, de acordo com outros países, é um caminho que pragmaticamente pode ajudar a que a base funcione e, no caso do Maranhão, ajudar a gerar oportunidade de trabalho para a nossa população. Nesse sentido, o governo está estudando essa chegada da base aqui, ou seja, há um estudo de incentivos fiscais ou coisa do gênero, para que essas empresas estrangeiras possam começar a atuar aqui? Nós temos a presença de vários secretários de Estado permanentemente nesse debate. Cito o exemplo do secretário Simplício, secretário Davi Teles, da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, respectivamente, que tem participado de várias reuniões reuniões sobretudo com o governo federal, visando a preparação de um ambiente institucional local que garanta que essa possibilidade, ainda uma possibilidade ao se verificar, traga benefícios para o Maranhão. Então o governo do Estado participa desses debates naquilo que lhe cabe e ao mesmo tempo acompanha aquilo que a bancada federal maranhense tem feito. Nós temos uma série de parlamentares que têm participado também de reuniões visando o estabelecimento de uma pauta em favor do Maranhão e de Alcântara. Temos tido, no caso do governo do Estado, especial atenção à questão educacional. Como todos sabem, nós temos desde 2015, 2016, iniciativa na área de formação de técnicos, formação de profissionais de nível superior, uma iniciativa do então deputado federal e ex-governador Zé Reinaldo Tavares, que propiciou, junto com uma série de ações que nós fizemos. Eu próprio estive na época com o ministro Aldo Rebelo, que era da Defesa, depois da Ciência e Tecnologia, e nós conseguimos, mediante a ação da UFMA, da UEMA, da bancada federal maranhense, uma série de cursos que estão em andamento. Então essa é uma preocupação fundamental nossa, preparação de recursos humanos, para que nós possamos participar, em se confirmando os investimentos privados, termos profissionais maranhenses participando de todos os ciclos do funcionamento da base de Alcântara. Queria só fazer uma pergunta. Nesse ano de 2019, quer dizer, houve um grande avanço no Maranhão dessa área empreendedora digital. Então, inclusive, estimulado pela SEC, editais e tal, também iniciativas privadas, Black Swan, coisa do gênero.
Tem todo um ambiente de gamer, tem 10 empresas de games produzindo games no Maranhão, uma coisa fantástica. Então, como é que você vê isso? Quer dizer, esse apoio do Estado a essa área empreendedora digital, né? Porque há também um esforço do Estado ir, né? Inclusive houve um almoço do vice-governador Brandão com os empresários, mas parece que ali estava representada o antigo, o 1.0, digamos, mas essa faceta mais moderna, mas na verdade é mais jovem, é empreendedora, mais isso. Como é que o senhor vê isso? O programa Inova Maranhão, que nós implantamos, se fortaleceu em 2019, vai continuar se fortalecendo em 2020, em torno de iniciativas como Casarão Tech e Renato Archer, que nós implantamos na Praia Grande. Vamos ter outro Casarão Tech, outro polo, que vai funcionar na Refesa, a obra está finalizando agora em março. E nós vamos ter o polo tecnológico, nós estamos recuperando alguns prédios no Centro Histórico de São Luís. Dentro do projeto Nosso Centro. Dentro do projeto Nosso Centro, que inclusive o resultado parcial de um dos editais vai sair na próxima semana e provavelmente haverá empresas desse setor de tecnologia que também irão se instalar lá. E um cuidado muito especial com as startups, fruto desses editais que nós temos feito, né, com o processo de incubação, aceleração, assessoria, e nós teremos novos editais em 2020 para que essa vertente da economia do Maranhão se desenvolva. Você tem razão no sentido de que, às vezes, ela não é adequadamente destacada. E, pela primeira vez na nossa história, nós temos uma política pública organizada. Claro que ainda num patamar incipiente, mas ela existe. Quer dizer, os empreendedores sabem que há o Casarão Tech, que essa política vai ser ampliada, que tem o polo tecnológico, que eles podem ter acesso a benefícios fiscais, inclusive, que há os editais. Então, esse conjunto de ações vai continuar em 2020. Beleza?